Quero dar bom dia a todos, bom dia aos meus queridos amigos, meus irmãos que estão chegando. A nossa fala, Mary, bom dia Evandro, bom dia Isa, bom dia Mary. Nós que já estamos aqui para falar do nosso querido Eurípides. Bom dia Viviane. E nós temos a pretensão de um projeto que nós estamos preparando, de lançar um livro em benefício das instituições que fazem vínculo com a nossa casa, exemplo da APAI e do projeto Pata Amiga, capitaneado, liderado por nossa querida Isa, e a APAI liderada por Illinois. Então, eu estou fazendo alguns poemas e vou colocá-los em livro. Espero que vocês gostem. Eu vou fazer um agora, declamar, recitar um agora que eu fiz ontem para vocês, a propósito do que Illinois estava falando há pouco, não é? A respeito de amor, a respeito de evolução, a respeito de ser legítimo representante do Cristo, a exemplo do nosso querido Eurípides Barçanufo. Nosso poema intitula-se Como um Bom Cristão e diz assim: elevar-se à faixa do amor, erguer-se bem acima da matéria, exige disciplina muito séria de quem do Cristo quer ser seguidor. Dedicar-se a mudar o pensamento faz mudar o mundo externo também. Modificar também o pensamento, tudo isso na direção do bem. Se o Espírito traz em si o molde do homem novo, é porque ele pode transformar primeiro seu coração, perdoar, eliminando rancores, resignar-se diante das dores e evoluir como um bom cristão. Esse é o nosso poema. Mas vamos falar de Eurípides Barçanufo. Nas semanas passadas nós falamos já de dois momentos em que ele fez um trabalho de desobsessão. O outro trabalho de desobsessão que nós vamos trazer, meus queridos irmãos, é quando Eurípides ele é convocado pelo sobrinho de Arlindo Gomide. Arlindo Gomide, que era o tio de Jerônimo Cândido Gomide. Esse Jerônimo Cândido Gomide, ele foi o fundador, considerado o fundador da cidade de Palmelo, acho que vocês conhecem, lá no estado de Goiás, que foi considerada a cidade mais espírita do Brasil. Hoje ela deve ter em torno de seus 3.000 habitantes, aproximadamente. Não é? A fundação dela foi envolvida nas questões das curas espirituais, na criação de um centro espírita lá. E ela foi fundada em 1953, ao longo de aproximadamente uns 40 anos, ela foi muito famosa, foi até visitada por vários canais de televisão. O fundador é esse rapaz, o Jerônimo Cândido Gomide. O tio dele, então, que nós vamos falar sobre ele era um homem do campo, mas era uma pessoa que, de vez em quando, ele tinha alguns surtos, porque ele, infelizmente, por questões de relações amorosas, ele acabou se deixando levar pela obsessão. E uma certa feita, matasse. Ele tomou uma quantidade elevada de tártaro emético. Tártaro emético é uma substância que acho que algumas pessoas podem conhecer, que se usa muito do Arlindo Gomide. E o sobrinho, o Jerônimo, fundador da cidade de Palmelo, na época ainda um adolescentezinho, chegou e disse: meu Deus do céu, o que é que fazer? E aí foi avisar a quem? A Eurípides Barçanufo. Chegando lá, disse a ele que o tio estava naquela situação e ele não sabia o que fazer. E Eurípides falou para ele: então vamos lá. Ele disse: não, ele está atirando para todo lado, ele pode nos matar. E Eurípides insistiu: vamos lá, e você vai comigo. E ele, todo nervoso, vamos então. Aí foram lá. Quando eles foram se aproximando, o Arlindo, percebeu a aproximação dele, apontou a arma e atirou. E eles então se colocaram de lado. E Eurípides disse: vamos, você vai comigo, vamos chegar até ele. Ele: não, vamos. E aí ele foi. Quando chegou próximo dele, Eurípides olhou para ele fixamente e disse: senhor Arlindo, me dê essa arma. O senhor Arlindo deu uma paralisada assim, pegou e entregou o revólver, entregou a carabina para Eurípides. Eurípides botou de lado. E ele continuou parado.
Eurípides se aproximou novamente dele, colocou a mão na testa, fez uma prece. Ele se acalmou por completo. Eurípides então pegou junto com o sobrinho, com o Jerônimo, e o levou para a farmácia. Lá na farmácia, deu mais um passe nele, pegou uma sonda e colocou, através da sonda, uma quantidade X de leite no estômago dele e fez com que ele, o homem, vomitasse todo o tártaro hermético. Depois fez o tratamento e o homem, o Arlindo, ele simplesmente ficou curado. Vejam, meus irmãos, que Eurípides ele não tinha assim, escolhas, assim, isso eu faço, isso eu não faço. De tudo ele fazia, de todo tipo de obsessão ele ia e enfrentava com a maior calma do mundo, com a maior confiança do mundo, como um verdadeiro seguidor de Jesus, que ele era, como ele acabou de falar, um legítimo representante do Cristo, aquele que só fazia o bem, toda vez que era chamado, em qualquer situação, qualquer lugar, qualquer hora, ele se colocava à disposição e ia levar a sua ajuda, a sua caridade, a sua mão estendida para ajudar o próximo, fosse quem fosse. Parece muito semelhante com o que nós homenageamos até domingo agora, dia 26, não é? Nosso querido Dr. Pedro Garcia Moreno. Que Deus abençoe a ambos que fazem parte da mesma equipe espiritual que ajuda a vocês que estão aqui, não é? Aqueles que precisam de apoio, precisam de amparo, seja físico ou espiritual, podem chamar, porque eles estarão sempre à nossa disposição, porque assim eram enquanto encarnado, e estão assim mais ainda agora no mundo espiritual, participando de equipes socorristas para fazer o bem àqueles que têm fé, àqueles que acreditam, àqueles que os buscam sinceramente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus e com a nossa querida irmã Isa, que agora vai falar sobre o nosso querido Francisco de Assis. Paz e bem.